E continuando nesse resgate da história, da fundação da paróquia, os desafios, as conquistas que todos nós recebemos ao longo desse tempo, nós temos algumas pessoas importantíssimas que vão declarar aqui como conheceram, como participam dessa nossa querida comunidade. Também é um prazer estar aqui. Eu sou a Dalva Maria de Almeida, já participo há muito tempo, desde criança, né, da comunidade Santa Maria Gorete, e depois também nesse ano, 25 anos, né, enquanto paróquia, e também outras ações, atividades, mesmo antes de ser paróquia. Então, uma caminhada que sempre eu fiz juntamente, né, com a Igreja São Gabriel e depois que se tornou a paróquia. Tenho certeza que a senhora, um dia, né, passou por aqui e conheceu essa paróquia. Como foi esse primeiro momento? Como que a senhora estava? O que aconteceu naquele dia que a senhora entrou aqui pela primeira vez? Então, isso foi na década de 60, em torno de 65, mais ou menos essa data, que a gente tinha aqui toda uma preparação para a catequese, né, a Eucaristia. Então, eu mesmo me preparei aqui e participava também na Santa Maria Gorete, que ela é contemporânea a toda essa história da São Gabriel. Só que nós não era ainda paróquia, a gente também não tinha esse relacionamento enquanto paróquia. Então, me preparei para a primeira Eucaristia aqui, numa catequese, que na época era um barracão, e tinha também, nessa mesma época, a evangelização, outras ações mesmo em torno, né, de liturgia e outras em torno também de atender o povo de Deus. Aí, depois dessa preparação, a gente era encaminhado para a Matriz Santo Antônio. E lá a gente recebia o sacramento, e tinham várias pessoas nessa igreja, São Gabriel, que preparavam muita gente, muitas crianças, né, adolescentes também, para esses sacramentos. E depois eu fui para a comunidade mesmo, assim, participando diretamente na comunidade Santa Maria Gorete. Que também lá eu fiz toda uma história desde criança, né, participei, e recebi o crisma, né, com 7 anos. Eu chegava, passava, né, vinha de São Paulo, passava, e crismava todos aqueles que tinham 7 anos e eram batizados. Então a gente não tinha uma sequência no sentido do sacramento preparado pela própria comunidade, né? A igreja, no caso local, tanto a São Gabriel. Aqui se preparava bastante para a primeira comunhão mesmo. Certo. Me parece que até pegou fogo, né, numa época. Isso, esse mesmo barracão que preparava a gente para o sacramento, ele também pegou fogo, né? E depois, é lógico, teve todo um esforço, que a Igreja de São Gabriel era uma comunidade humilde, mas muito empenhada nos trabalhos que se faziam, de evangelização, de visitação, da própria catequese, não é? E muita gente muito boa aqui, né, envolvida. Depois tinha as comissões também de obras, depois a questão do resgate, também tinha um acompanhamento espiritual dos padres passionistas. Eles foram nesse momento, porque não éramos diocese, eram eles que nos assistiam, né? Tanto aqui quanto nas outras igrejas ao redor, inclusive Santa Maria Gorete, né? E aí, nessa assistência, a gente teve o Monsenhor Camilo Ferrarini, né? Que ele sempre falava, né, com aquele grande sonho da São Gabriel ser uma paróquia, né? Saudoso. E bem saudoso, né? Isso. E a gente tinha todo um movimento também, que hoje a gente pode chamar do EJC, ou também da própria CGC, que a gente depois constituiu dos garotos. E era a Juventude Cristã em Marcha, acompanhada pelo Monsenhor Camilo Ferrarini. Então a gente não ficava sem evangelização, sem o atendimento, sem o acompanhamento, principalmente dos padres passionistas, né? Todos eles passaram, de fato, por aqui, por Osasco, e depois, quando se tornou paróquia, ou quando se instalou a diocese, é que vieram os diocesanos e eles foram, não que eles saíram, né, mas aos poucos foram assumindo aqueles que eram os diocesanos. Então toda a comunidade católica, apostólica, romana, nós podemos dizer que elas são idênticas no que se refere à fé. Mas existia naquele momento uma comunidade aqui. A senhora acompanhou o desejo deles de transformar a São Gabriel numa paróquia? Como que foi essa luta? Deve ter sido muito bonita. Isso, então. Porque, né, houve uma época que, assim, conforme eu preparei para o sacramento aqui, e depois, na continuidade, que hoje nós chamamos de perseverança, foi aí que eu me instalei bastante na Santa Maria Gorete, né? Mas sem deixar de acompanhar, porque a gente fazia muitas coisas juntas também, né? Nós tínhamos gincanas, a gente tinha festival de música, então a gente tinha muitas ações que aconteciam em conjunto, né? E aí a gente vinha esse grande sonho, principalmente porque os padres pastoristas falavam muito, né? Da gente trabalhar em conjunto, participar de toda essa construção.
E também assim a gente tinha esse apoio, e até mesmo porque a Santa Maria Goretti ela ia no mesmo caminho, né? De se tornar também uma igreja maior, mais bem construída. E depois é lógico que vem toda essa organização da própria igreja, né? Quando ela se torna em 89 a diocese, aí ela vem para dar todo esse socorro no sentido da gente ter uma estrutura tanto material quanto uma estrutura espiritual, né? Aí nós tivemos também o Dom Francisco Manuel Vieira, que deu uma grande força. Ele também falou, esse sonho de ser paróquia, nunca, não vamos desistir de que ele aconteça. E isso em torno de 1989, né, que ele foi o nosso primeiro bispo, né? Mas aí ele veio também, participou demais daqui, quanto também das outras igrejas locais, né? E depois tudo isso foi se estruturando. Mas a Igreja São Gabriel, ela sempre foi para mim, né, uma referência. É até interessante que alguém sempre me perguntava, por que você não ficou lá? Né? Porque também tinha alguma coisa que me chamava para Santa Maria Goretti. Parece que talvez, que no futuro, né, a gente nem imaginava que a gente estaria junto como sendo também uma das comunidades da paróquia. Sim. Mas eu posso dizer que a fé nunca foi algo esmorecido, porque senão a gente não teria reconstruído. Até eu falei para o padre assim, de um barracão ao Templo Santo, né? Dando essa dignidade para o próprio Deus, o local onde a gente coloca, né? O próprio Deus, dando essa dignidade. Dona Dalva, usando o aspecto da fé, agora, nesses 25 anos, temos certeza que muitas coisas, situações e momentos marcaram a vida da senhora nesta comunidade. Mas tem um que a senhora fala, esse eu nunca mais esqueci. Algo que tenha acontecido aqui, que de graça, de fé, que tenha marcado definitivamente na sua memória? Olha, tem uma coisa que foi bem grande, foi no ano 2000, que a gente estava preparando, né, a chegada do ano 2000, que tinha toda aquela questão, fim do mundo? Parece que fim do mundo, sobrenatural, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente fez toda uma caminhada rumo ao novo milênio, né? E aí, assim, a gente se juntou enquanto comunidades para fazer um grande momento que aconteceu lá no ginásio, no Liberati. Então, nós preparamos 96, tinha toda uma documentação da igreja, 96, 97, 98 e 99, né? Foi um ano que introduziu, 96, depois os outros anos eles foram todos preparatórios, 97, 98 e 99. Cada ano a gente se debruçava em cima de um estudo, espiritualmente falando, né, no sentido litúrgico, tanto do estudo e oração em vista da Santíssima Trindade. Porque depois a gente concluiu, né, essa entrada no novo milênio, no ano 2000, que aí foi esse ano que também instalou, né? Então, toda essa caminhada, coincidentemente, e espiritualmente, liturgicamente falando, ela preparou também a Paróquia São Gabriel, e eu estive bem engajada, porque a catequese, tanto daqui das outras igrejas, né, porque já era diocese inclusive, né, só não éramos paróquia, a gente se envolveu demais nisso, né? Então, tanto daqui que a gente se uniu junto com a Santa Maria Goretti, Nossa Senhora Aparecida Jaguaribe, São Domingos, essas igrejas mais nessa proximidade, e ficamos com várias tarefas para poder trabalhar essa questão dessa entrada no novo milênio. Então, como foi muito forte, a gente tinha vários subsídios, né, que nos ajudavam. Para mim, isso é um grande marco, né? Eu tenho até uma documentação até hoje. Né? Que bom, né? E foi um momento muito bom, que ele preparou de fato, né? Rumo ao novo milênio, era todo esse projeto, era um projeto, né? Que foram 3 anos de preparação, e depois a gente fez uma grande festa lá no Liberati. E aí nós apresentamos a caminhada do povo de Deus, a passada pelo deserto, né? A libertação no Mar Vermelho. Então foi coisas principalmente bem lúdicas também, no sentido litúrgico, né? E com o envolvimento de toda a nossa diocese e a nossa paróquia, inclusive, né, que ela estava nascendo, né? Importante, né, Dona Dalva? Dona Dalva, graça, milagre. Só Deus concede, o Senhor Jesus. No entanto, temos São Gabriel da Virgem Dolorosa como nosso intercessor. A senhora lembra de alguma graça na sua vida, na sua família, ou de alguém que relatou algo que a senhora possa nos dizer? Enquanto graça, sim, né? No sentido do milagre, eu acho que é um pouquinho mais profundo, né? Sim. Mas, assim, a partir do momento que a gente se envolveu muito com a questão de todo esse carisma passionista, né? A gente traz, assim, a
Até a gente tem um coração que é um distintivo, né, Sim. nosso, e ele vai falar muito dessa paixão, né? Assim, uma coisa que me comove muito é a paixão que o próprio Cristo tem, né, por toda a humanidade, e ele pede para que a gente reproduza isso na nossa ação. Então eu vejo que essas graças, né, e até mesmo milagres, né, que talvez a gente tenha desconhecido, mas principalmente as graças, foram elas que nos ajudaram em relação a São Gabriel, né, por aquilo que ele foi, né, que quando a gente pega a história dele, jovenzinho, né, e faz uma mudança toda de vida, então essas graças que foram derramadas na vida de São Gabriel, elas vieram também para nós, enquanto toda essa espiritualidade que a gente alimenta até hoje no sentido passionista, né, daquilo para quem ele olhou, principalmente Nossa Senhora, né, deixar um mundo, mas para poder ganhar outro mundo, né, ou transformar aquele mesmo mundo onde muitas vezes a gente está instalado. Então, acho que assim, a gente só conseguiu chegar até aqui por essas graças também, por essa relação que a gente tem, essa intimidade mesmo, né, com Deus, a partir também dessa intercessão de São Gabriel. Ótimo. Muito obrigado por isso. Nós percorremos um pouco da história e chegamos em 2025, no Jubileu. Como a senhora vê o futuro da São Gabriel, da Virgem Dolorosa, daqui para frente? Eu vejo bem assim, acho que hoje nós estamos sendo bem motivados, mas também cutucados, essa palavra, para que a gente possa se desinstalar de algumas coisas, né? Provocados mesmo. É uma provocação boa, né? Da gente se desinstalar para que a gente, assim, por que eu estou falando isso? No sentido de comunhão, porque o jubileu, esse jubileu, tanto esse que é da igreja e o nosso, né? A gente pensa 25 anos, o que produzimos? E aí a gente vê que a gente está sendo motivado para essa comunhão, para essa participação, esse caminhar junto. Recentemente, esse retiro que fizemos, né, que ele tinha todo esse tema de um só coração, uma só alma. E como a gente caminhar nesse sentido de a gente realmente produzir enquanto uma paróquia, né, entender o que é a paróquia, né, entender principalmente que essa dificuldade que temos também. E também da gente se desinstalar, sair lá da Santa Maria Gorete, sair da de São Mateus e a própria matriz, e a gente se juntar para essas ações, né? Para poder ter esse sabor, comemorar os 25, talvez daqui a pouco os 50, não é? A gente ter esse sabor. E depois a gente que vai envelhecendo e tem um tempo maior do que a própria juventude, é toda uma linha da história que a gente pensa, puxa, né? Podemos ser sempre melhor. Então a gente é convidado a isso. O jubileu, eu penso assim, ele convida a gente para uma mudança, para uma transformação, para a gente se desinstalar daquilo onde a gente está instalado e às vezes está acomodado naquilo. Então provoca mesmo, né? Provoca uma nova estrutura, um novo olhar, uma nova forma de ser, uma nova forma de entender a comunhão, a unidade enquanto a igreja paroquial. Com essas palavras a gente aprende, mas nós sabemos que tem muitas crianças chegando hoje, aqui na paróquia, né? Muitos adolescentes, muitos jovens. E essa experiência de vida, de fé da senhora, que mensagem o coração da Dona Dalva deixaria ou deixará para essas pessoas? Acho que principalmente as crianças, né? Porque assim, a gente fala que eles são o futuro, mas a gente vê eles tão ativos hoje, né? Que a gente fala, puxa, né? Até tem a frase de Simeão, né? A gente já pode ir em paz. Porque a gente vai cumprindo uma tarefa, mas a gente olha e vê que eles estão juntos, né? Não que eles estão lá atrás, né? Eu sempre penso, a criança está junto. Hoje eu vejo uma beleza das famílias que principalmente estão ativos, como nos ministérios, na catequese, na UECC, na pastoral familiar, que também envolve os seus filhos, né? São essas crianças. E aí essas crianças estão também lá, né, servindo, como coroinhas, depois, né, enquanto jovenzinhos como acólitos. Então, assim, essa vida de fé que é promovida, né, pela própria família que tem toda essa tarefa educativa também, né, no sentido de promover a fé dos seus membros, principalmente das crianças. E quando vem para esse espaço, que é o espaço nosso religioso, a gente tem essa tarefa também, né, de ajudar as crianças a crescerem nessa sabedoria, no conhecimento, para nunca abandonar a fé. Principalmente porque a gente enfrenta um mundo tão sem valores, né, hoje, né, ou que traz contravalores da própria fé. Então hoje se dão até risada, né, se zombam, né, da criança que tem uma fé. Tecnologia, né? Tecnologia oferece outra face, né? Tanta coisa. Né? E a comunidade cristã tem essa obrigação de apresentar essa palavra de Deus, apresentar aquilo que é o correto, no sentido
de permanecer e crescer na fé. Essa sabedoria a gente vê, né, tem como modelo o próprio Jesus, enquanto criança, né, que ele vai crescer fisicamente, né, como todo ser humano, mas principalmente na sabedoria, que é o conhecimento, para que a fé ela sempre tenha o seu crescimento. Né? A gente rumo a essa maturidade, né, que é o próprio Cristo. Né? Dona Dalva, muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco, né? Aprender um pouco mais e as suas considerações finais. Então, eu estou assim, bem emocionada no sentido assim, emocionada pelo jubileu, né? O jubileu que já vem da própria igreja, da esperança, porque a gente vê um Papa, né, que ele é tão dócil no sentido da fé, no sentido de promover mesmo assim na igreja, para que a gente não perca de vista aquilo que é promovido também para nós. Né? Acho que a cruz de Jesus, e também a questão que os passionistas trazem para nós, ela é o centro da nossa fé, né? É para a gente olhar e não assim esmorecer, muito pelo contrário, ver que ela é uma vitória. E quando vem também esse jubileu da nossa paróquia, né, que a gente começa a olhar lá para trás, olhando todo esse histórico, né, resgatando toda essa história, e isso passa um filme, a gente vai lembrando até de detalhes que talvez estivessem ali até um pouquinho adormecidos, né? Então, assim, eu só posso dizer que é com gratidão, que inclusive eu até me coloco à disposição para fazer todo o trabalho que foi confiado, né? Pela comissão do jubileu, por outras ações que a gente sabe que a gente pode colaborar, né? E assim, é uma paróquia assim que me faz muito bem, porque tem uma história que sempre me fez muito bem, com certeza, né? É um caminhar que a gente não pode deixar de fazer acontecer. Sim. Não dá para sair desse espaço, não. Nós nem queremos. Só Deus que tira, né? O dia que Deus quiser. Muito obrigado, Dona Dalva, pela entrevista, e Deus abençoe. Amém. A todos nós.